Pra gente, a gente não vê muito de religiosidade. Eu acredito que no individual, quando a gente olha para dentro da gente, a gente vai identificar muito dessa religiosidade. Mas quando a gente olha como um todo, a gente sabe que existe um sistema religioso, mas a gente não está muito envolvido com esse sistema. É tipo, está fora de uma caixinha, né? Muitas pessoas no nosso lugar, em outras igrejas, denominações, deixariam de frequentar por estar vivendo essa realidade depois de ter um prédio. Ah, não vou para aquele lugar, né? Mas nós estamos aqui e eu creio que, como tantas vezes a gente já falou, eu creio, sabe, no manifestar sobrenatural de Deus sobre esta igreja, sobre as nossas vidas. E esses dias agora, alguém estava falando assim, pastor Jéssica, pastora Nelma, fala assim, a nossa igreja é pequena, né? E aí, mas não é pequena, nossa igreja, porque a gente diz assim, é pequena em número, mas quando a gente olha para isso aqui, né? A gente olha esse número aqui. Mas e no mundo espiritual, quem nós somos, como nós somos, né? Então, falar assim para mim é só pegar, é só alcançar. Então, se a nossa fé alcança, a gente tem que olhar para a nossa igreja, olhar para dentro de nós e entender que aquele que está em nós, ele só supera qualquer coisa, qualquer realidade ele supera, né? E isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Eu quero compartilhar da palavra do Senhor, uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração esses dias. E é uma palavra muito impactante e pode se tornar uma chave na nossa vida. Não que a gente não saiba, a gente sabe, mas como a palavra de Deus ela se renova cada vez que a gente se propõe a ler, a se aproximar do Senhor, a falar com Ele e procurar a sua verdade, os seus mistérios através da sua palavra, ela se renova. Ela se renova. Hoje a gente lê um versículo de uma forma, amanhã a gente lê e a gente tem mais da ministração do Senhor ao nosso coração. E eu quero ler em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 7, que fala assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Quem pode dizer amém? Que esse é um versículo muito maravilhoso, né? E isso é a nossa realidade espiritual. Todos os dias a gente se depara com essa realidade espiritual. E é Gálatas 4, versículo 7. Tá? Gálatas 4, versículo 7. E a gente se depara com essa realidade espiritual que diz respeito a nós. E a gente pode entender através da palavra de Deus que o mundo das trevas ele conspira contra essa realidade de Deus em nós. Em qualquer instante, qualquer momento da nossa vida, esse mundo espiritual ele conspira para tentar provar ao contrário, tentar nos enganar. E a gente pode ver isso na nossa sociedade, à nossa volta, dentro da nossa casa, a gente pode enxergar essa realidade, né? Porque facilmente, quando a gente se distancia do Senhor e da sua palavra, da sua revelação, nós nos tornamos uma presa fácil no nosso dia a dia, nas mãos do inimigo, porque a gente vai sendo bombardeado. Todo instante a gente vai sendo bombardeado com palavras que dizem o contrário daquilo que a palavra está dizendo que nós somos, né? E a gente acaba se acostumando com essas palavras. Palavras que ditam o contrário da verdade de Deus. E a gente entra por um caminho, às vezes, se a gente não prestar atenção, um caminho difícil. E tem pessoas que se envolvem tanto e que se torna até irreversível. E eu vejo assim que
no ciclo da nossa vida, dessa vida aqui, tem muitas pessoas que desistem de si mesmas, né? Desistem da própria vida e chegam a tirar a sua vida, né? Por quê? Porque deram ouvido a uma conversa estranha, né? E isso daí está repleto à nossa volta, né? Até com quem a gente convive de perto pode lançar uma palavra que não seja de Deus a nós, né? Tem tantas ideologias, tem tantos conceitos, tem tanto nada a ver, né? À nossa frente, nada a ver, né? É muito fácil a gente ver pessoas que se dizem cristãs e que têm duplo comportamento, né? Porque esse ambiente aqui é um ambiente favorável para que a gente sirva ao Senhor, que a gente cultue, que a gente adore. Não é maravilhoso o momento da adoração, quando a gente está aqui junto, né? Porque a gente veio aqui para isso, para adorar o Senhor, para glorificar o seu nome. Então se torna fácil, né? Adorar o Senhor. Agora, quando a gente sai daqui de uma reunião que está todo mundo junto e que às vezes a gente tem uma postura para cá, né? Uma postura de irmão, de irmã, né? Então a gente já sabe qual é a postura que a gente tem que ter, né? Mas Deus, Ele sonda os nossos corações e Ele sabe o que é que está aqui no nosso secreto. Ele sabe as nossas guerras, Ele sabe as nossas lutas, aquilo que perturba a nossa mente. Ele sabe, né? E Ele tem um plano tão maravilhoso para nós, que o inimigo, ele tentou derrubar isso lá na queda, né? Como já foi falado aqui, que o homem caiu e se escondeu. Por quê? Porque ele deixou de enxergar aquilo que ele era diante de Deus, né? Ele deixou, ele não viu mais, como o nosso pastor ele sempre fala e falou numa ministração aqui, que ele tinha uma roupa e de repente ele se viu nu. Então o que ele via antes é que ele estava vestido de alguma forma da glória do Senhor, né? Então ele fugiu porque ele se viu nu. E aí o inimigo, ele estava ditando na mente de Eva e de Adão que não era daquela forma, que não era daquela forma, aquela glória não era real para a vida dele, né? E ele acreditou tanto que ele foi lá e ele se escondeu, né? Ele se escondeu. Mas naquele momento foi também um momento decisivo para toda a humanidade, porque ali nasce uma promessa de Deus a nós, né? Quando a gente olha que esse homem ele caiu e por sua decisão ele se voltou contra a verdade de Deus e passou a viver contra essa verdade numa vida de pecado, e que não tinha como reverter isso humanamente falando, mas nasceu essa promessa, né? Que naquele momento que o Senhor ele estava lançando uma sentença ali na vida de Adão, da Eva e da cobra, da serpente, ele falou, que da descendência dela, o descendente, viria o descendente. Quem é esse descendente? O nosso amado Jesus, né? E essa promessa, ela foi feita bem ali no comecinho. E o tempo passou, e aí a humanidade ela foi crescendo e foi se multiplicando, e o pecado foi se multiplicando, e Deus no meio de um povo idólatra, ele enxerga uma pessoa. Ele enxergou Abraão, e ele chamou Abraão, né? E ele falou assim, em Gênesis 12, ele falou assim: por meio de você todos os povos ou famílias da terra serão abençoados. Sai da tua terra, sai do meio disso aí que não tem nada a ver comigo. E ele ouviu essa voz, ele creu. E lá mais na frente isso foi imputado, né? Como justiça na vida de Abraão. Como justiça, né?
E ele acreditou nessa promessa, que a partir dele ele seria a bênção para todos os povos, para todas as famílias na terra, né? E o tempo passou e ele acreditou, ele cumpriu, ele saiu, ele teve a promessa de Deus cumprida na vida dele, de uma esterilidade, de uma velhice, de uma incapacidade humana. Mesmo assim, aquilo que Deus prometeu na vida dele foi cumprido. Às vezes nós esbarramos em situações assim difíceis e impossíveis, né? Para nós. O nosso Deus, ele nunca mudou, nem vai mudar, né? E não vai ser uma situação contrária, extrema, que vai fazer com que ele arrede o pé. Se você tem promessa, você pode até morrer, mas ela vai se cumprir na sua descendência, porque ele cumpre as suas promessas. E assim Deus levanta outra pessoa lá na frente. Ele levantou Moisés para guiar e preparar o povo para a vinda do Messias, o único redentor. E ele tirou Moisés de uma sentença de morte, porque todo menino judeu deveria morrer, deveria ao nascer ser morto. E Deus livrou ele, para que ele fosse o libertador do seu povo que estava ali cativo no Egito, né? E ele cumpriu. Moisés olhou para ele, e ele olhando para ele até falou para Deus assim: ah, não dou conta. Quantas vezes nós mesmos, né? A gente olha para a situação à nossa frente e a gente diz: não dou conta, não dou conta, não tenho força. Olha, Senhor, o defunto aqui sou eu. O defunto aqui sou eu, né? E aí, mas Moisés foi lá e viveu essa realidade espiritual, tirou o povo. E um detalhe da vida de Moisés é que ele tinha um relacionamento tão próximo com o Senhor, a ponto de que o Senhor, ele revelou, né, a sua palavra para ele. Em detalhes. E assim como o Senhor falou e revelou e ordenou a ele, ele chegava com as pessoas direcionado por Deus e dizia: você vai fazer isso aqui, você vai fazer, você vai fazer. E o interessante desse tempo é que Jesus ainda não tinha vindo, o Espírito Santo ainda não estava aqui. Mas na construção do tabernáculo foram separadas pessoas para fazer da forma como Deus tinha dito para ser feito. Todas as cortinas, todos os utensílios do tabernáculo, todas as gravuras que teriam que ser, as cortinas eram bordadas. O candelabro, eu entendo que aquilo era único, a arca da aliança era único. Um lugar que o Senhor viria para se manifestar da sua presença. E a palavra de Deus fala que um espírito de inventar invenções, né? E da forma como Deus revelou para Moisés, Moisés falou e o Espírito veio sobre aqueles rapazes. E da forma como Deus falou, eles realizaram. Por quê? Porque Deus quis. Ele quis daquela forma. E tudo isso para mostrar para aquele povo que esse Redentor viria, que a promessa seria cumprida. E olha, que passaram muitos anos para que a promessa fosse cumprida. Mas chegou o momento da promessa ser cumprida. E um detalhe nessa história é que quando esse tabernáculo, a tenda do encontro, ela foi construída, ela foi erguida, Deus, ele separou uma família para servir de perto, né? Lá naquele momento, quando Deus ele se manifesta ali naquele monte, e o povo viu aquele monte fumegante e sentiu medo e recuou: não, vai tu, Moisés, nós não.
O que a gente pode entender é que essa revelação, essa vontade de Deus querer ter você ou aquele povo que estava ali perto, era muito grande. Era muito grande, isso não mudou, né? Mas o povo recuou por ele. Vai lá, Moisés. E Moisés foi. E ele recebeu. Mas Deus, ele separou essa família. Uma família de sacerdotes, né? E ele chamou Arão. E ali Arão e os seus filhos, eles foram consagrados ao Senhor. Eles foram consagrados. Existia uma roupa característica da família sacerdotal, né? Porque quando alguém olhava, identificava pela roupa que ele era um sacerdote, né? E também existia um óleo preparado, o óleo da unção, o óleo sagrado. E esse óleo, ele foi derramado, ele foi lançado sobre cada peça naquele tabernáculo, na arca da aliança, no candelabro, na mesa, né? Na vida do sacerdote Arão, nos filhos deles, foi lançado, foi salpicado sobre eles. Eles foram ungidos, eles receberam a unção de Deus. E um detalhe importante disso tudo é que quando aquele óleo tocava naqueles utensílios do templo, aqueles utensílios se tornavam santos. E lá na frente vai dizer que quem tocasse se tornava santo também, né? E isso é muito precioso para aquele tempo. Só que o tempo passou e aquele povo, ele cumpriu, ele percorreu durante toda a sua história e cumpriu aquilo que estava no coração de Deus. Em todos os rituais, em todos os sacrifícios oferecidos, isso foi se perpetuando na história daquele povo. E chegou o momento do cumprimento da promessa do Senhor. E a palavra de Deus, lá em Lucas 1,35, diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Em outras versões fala, cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E a promessa estava a se realizar, né? Eu, quando mais nova, eu ficava assim, pensando assim, meu Deus, como que ele nasceu santo? Maria não era pecadora que nem nós? Como? Será que ele não teve nenhum contato com o sangue dela? E eu ficava pensando assim, será que teve essa, né? E a gente vai para a palavra, e esse descerá sobre ti é o segredo. Descerá sobre ti é o segredo. Porque por mais que Maria, sendo uma pecadora, o descerá sobre ti, o Espírito Santo, trouxe essa realidade, esse ambiente de santidade para que o nosso amado Jesus fosse gerado santo. Fosse gerado santo. E o tempo passou, ele cresceu e a gente conhece a história. E quando João batizava lá no Jordão, ele foi para ser batizado para que a lei fosse cumprida. E no momento que ele vai saindo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Da mesma forma descerá sobre ti, e desceu sobre ele. Entendeu? O Espírito Santo veio. Isso era algo único na história humana. Esse descerá sobre ti e desceu sobre ele era um momento único na história. Por quê? Para um cumprimento de uma promessa do nosso Deus a nós, para toda a humanidade. E Jesus foi.
E por causa que o Espírito veio sobre ele, ele cumpriu a maior missão de todos os tempos. Que qualquer um de nós, se fôssemos chamados, não teríamos condição de cumprir essa missão. Ele não se apegou nem à sua própria vida aqui, porque ele estava aqui como homem. E isso daí é um ponto mais difícil para nós, a gente ter desapego com relação à nossa vida. Mas ele não se apegou e ele se ofereceu como um sacrifício perfeito. E ele cumpriu a sua missão. E hoje, muitas das vezes no nosso dia a dia, a gente se sente tão calejado. A gente se sente também todo machucado. Até mesmo a gente pode estar se sentindo todo feridento, mesmo conhecendo o Senhor. Por quê? Por causa das adversidades, da forma como ela vem até nós e como nós somos alvejados por essas situações. E como a gente olha e como a gente abre espaço para essas situações nos afetarem. Mas Jesus, ele aparece aos discípulos e ele fala uma coisa: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é um momento único em nós. Porque ali o Espírito ele vinha sobre, vinha sobre. E aqui a promessa é que nós seríamos revestidos de poder também, E ali o cumprimento da promessa de Deus a Abraão aconteceu, porque o Redentor veio, ele se manifestou, ele cumpriu tudo que ele tinha para cumprir. E quando a gente dá uma olhada aqui para dentro de nós e a gente se depara com a gente, e a gente pode olhar a nossa vida antes da gente ter escolhido o Senhor e ter dito sim para Ele, o que a gente vai ver? O que a gente vai ver? Nós vamos ver toda a nossa maldade. A gente vai ver todos os nossos pecados, Porque não interessa a idade. A gente olha e a gente vê a dimensão disso, E quantas vezes a gente peca, mesmo conhecendo esse Deus, mesmo tendo ciência de que Ele é tão próximo de nós. Quantas vezes a gente toma decisões e tem atitudes erradas, extremas, que não revelam a esse Deus. Quantas vezes? Mas a promessa se cumpriu também lá, porque o Senhor, ele veio, cumpriu a sua missão e ele pregava o evangelho do reino e ele andava em todos os lugares, e a gente conhece a história, e ele foi incansável naquilo que ele tinha que fazer, e ele cumpriu o sacrifício foi aceito, porque ele era santo, ele era santo. E depois que ele morre e ressurge e sobe, e ele falou aqui, ficar em Jerusalém, aquelas pessoas ficaram, e a promessa se cumpriu. Lá em Atos 2, fala assim: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha aqui de novo a nossa história sendo marcada pelo sobre cada um deles. E isso aconteceu. Você sente essa presença desse Espírito Santo? Você tem a sua vida marcada pela presença do Espírito Santo? Você sentiu esse sobrenatural?
Você sentiu quando veio na sua vida? E quando a gente se volta para a nossa vida e entende aquele momento que a gente reconheceu o Senhor como nosso Salvador e a gente quis que Ele fosse o nosso Senhor, tudo muda. Não tem como não mudar. Não tem como a gente olhar para a nossa vida e ver assim um divisor da nossa vida sem Deus e quanto que essa vida ela era suja, quanto essa vida era corrompida. E hoje, a partir de Cristo na nossa vida, como é que a gente olha? Você pode olhar para você e se ver santo? Você pode olhar para você e se ver santo e entender que toda essa santidade não depende do seu esforço, depende do sacrifício feito. Do sacrifício feito. Mas nós temos a nossa parte, né? Nós temos a nossa parte. E por que tudo isso? Deus precisava disso? Deus precisava de alguma coisa que você tem, que nós temos? Ele não precisava de nada, porque Ele criou todas as coisas. Deus, Ele criou todas as coisas, mas com uma finalidade: para o louvor da sua glória, diz a palavra lá em Romanos. Para o louvor da sua glória. Entende? Então, nós temos o privilégio desta graça. E a partir do momento que esta graça chega até nós, chegou até mim, chegou até você, nós temos benefícios de filhos de Deus, né? Por quê? Porque quando essa palavra ela foi pregada a nós e a gente entendeu que a gente tinha um espaço, uma possibilidade da gente se voltar para esse Deus e entender que esse arrependei-vos é real para mim e para você. E a gente abriu o coração e se arrependeu e nós aceitamos o Senhor Jesus. E um dos benefícios desse arrependimento e dessa volta, desse reconhecimento desse Salvador, é porque Ele perdoou o teu pecado. Ele perdoou o meu pecado. Você pode glorificar o Senhor por isso? Porque a gente tem plena consciência de todos os pecados que nós já cometemos. Nós temos plena consciência. E também um outro benefício é que Ele nos purificou e nós fomos lavados com o seu sangue. Com o seu sangue. Lá no Antigo Testamento, aquela família que foi separada foi um óleo santo, que eles foram ungidos. Não é verdade? E tinha um detalhe aí. Todas as vezes que eles iam sacrificar diante do Senhor, eles tinham que se lavar. Eles tinham que oferecer sacrifícios por eles e tinham que se lavar antes de entrar no santo, no lugar santo. Eles tinham que se lavar. Só que aqui, o sangue precioso de Jesus nos lavou. Nós fomos lavados com o seu sangue. Você entende essa dimensão espiritual que nós vivemos? Você identifica essa realidade espiritual que antes nós não tínhamos condição de sermos filhos de Deus, porque éramos impuros, mas a partir dessa purificação aqui, dessa lavagem com o sangue de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Ele nos fez filhos de Deus santos. E sabe qual é a conversa de Satanás todos os dias? Que ele afirma aqui no nosso ouvido, ele afirma que nós não somos santos. E ele diz: tu não é de nada. Olha só o que tu sente, olha só como é que tu age. E todos os dias nós somos levados, se a gente não abrir bem os olhos espirituais para identificar essa realidade espiritual, a gente cai no erro. Nós caímos no erro, e quando a gente cai no erro, é um campo minado para Satanás.
Porque é aí que ele vem com mais força, com mais poder de acusação, afirmando que a gente não é nada. Aí um espírito de culpa vai se apoderando de nós e a gente vai ficando fraco diante do Senhor. E sabe uma afirmação muito séria que o inimigo faz? Ele fala para nós, ele aponta o nosso erro, o nosso pecado, e a acusação está aqui, o sentimento de culpa está aqui, e ele fala assim: olha como tu está seca, olha só como tu está derrotada, olha só como tu não dá conta, tu ainda tem coragem de dizer que tu serve a Deus, que tu tem a presença, que tu carrega essa presença. Você identifica isso? Você já passou por isso em algum momento? Só que tem um detalhe: esse sacrifício foi perfeito e foi aceito, não precisou de outro. Não precisa de outro sacrifício. Quando a palavra de Deus fala que nós somos filhos santos, é porque nós somos, e a gente tem que agir dessa forma como filhos de Deus, santos, inculpáveis. Toda a atmosfera espiritual olha para você e enxerga você dessa forma. Dessa forma. E isso é muito decisivo na nossa vida, todos os dias. Todos os dias. E quando a gente recebe tudo isso, Ele nos unge com o Espírito Santo. Nós temos essa marca, nós temos esse selo. E a palavra de Deus fala que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Por Ele. Lá em Romanos 8, no versículo 14, fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você entende isso? Você entende que aquele povo que viveu muito tempo escravizado desde a queda, todo aquele povo que caminhou pelo deserto, que saiu do Egito, porque levou muito tempo para que essa promessa fosse cumprida, para que o Messias viesse. Eles não tinham essa marca, mas você carrega essa marca. E uma coisa que acontece é que aquele povo, ele não tinha o direito de se aproximar de Deus e precisava de uma família consagrada, separada, para sacrificar, para falar com Deus, para ser um mediador. Eles precisavam de um sumo sacerdote. E eles não tinham o direito de chamar de Deus de Pai. Mas na nossa história surge uma nova fala. Que lá, quando o Senhor, eles perguntaram para o Senhor: ensina-nos a orar. E ele falou: Pai nosso, Pai nosso, não era mais só dele, era nosso. Era nosso. Nós temos Deus como Pai, você tem Deus como Pai. E aquele povo que estava lá cativo não tinha esse direito, eles tinham medo até de falar a palavra de Deus. Eles não falavam, era só o sumo sacerdote que falava. Até quando eles iam, os escribas, eles iam copiar ali nos pergaminhos as escrituras, quando tinha a palavra de Deus, eles paravam, para tudo, vamos lá, se lavavam, sabe, e tudo, e se purificavam, e depois eles pegavam lá e iam falar só para escrever a palavra de Deus. Qual é a liberdade que você tem? Você sente essa liberdade? Você sente que aquele sacrifício abriu o caminho, tornou possível esse acesso para que, independente das circunstâncias, você se achegue, mas se achegue como filho. Porque se nós acreditamos que isso foi ensinado muito
a nós nessa igreja que a oração do Pai Nosso é um modelo. É um modelo, é só um modelo de como que a gente tem, não é para repetir. É só um modelo como a gente tem. Ele estava dizendo assim, agora, a partir de agora, vocês têm que agir dessa forma. Mas vocês têm que ter Deus, sim, como Deus. Mas vocês podem tê-lo como Pai. É Pai de vocês. Então, quando a gente chega diante do Senhor e diz, Pai, eu te agradeço por isso. Pai, me socorre. Pai, é porque a gente tem um Pai. E um detalhe nisso tudo aí é que quando Jesus ele aceita vir morrer por nós, ele vem como unigênito, né? Unigênito do Pai, não é isso? Não é isso? Mas quando ele ressurge e sobe, ele vai como primogênito de muitos. Primogênito de muitos filhos. Ele é o modelo. E qual é o modelo dele? É um modelo de santidade, filho santo. Ele é o primeiro de muitos. Se estendeu até você, se estendeu até a mim. Mas tudo isso tem uma finalidade. Lá na carta de Paulo aos Gálatas, a gente vê na vida de Paulo que ele tem uma preocupação muito grande com a igreja, e a igreja ela estava sendo bombardeada por palavras falsas, por pessoas falsas que estavam fazendo com que eles voltassem para a antiga aliança e não vivessem essa liberdade aqui que Jesus tornou possível. Para a prática daquela lei. E nos dias de hoje também a gente está sujeito a cometer o mesmo erro que aquele povo estava passando. Porque quando a gente olha para a lei, para todas as ordenanças, era uma forma de se manter afastado um pouco do erro, porque a lei ela apontava para o pecado, né? Apontava para o pecado, mas a lei não salvava ninguém. A lei não redimia ninguém. A lei não purificava ninguém. Porque lá pecou, vai lá, outro animal tinha que morrer. E o animal tinha que ser perfeito, sem defeito, sem uma manchinha, para que o sacrifício, naquele momento, temporariamente, aquela pessoa fosse purificada. Não é isso? Mas Jesus, ele foi e cumpriu tudo que ele tinha que cumprir. E Paulo estava falando isso. Vocês querem viver dessa forma? Estava falando sobre circuncisão e incircuncisão. E vocês querem viver? E a palavra fala, quer viver? Então tem que cumprir toda a lei. Porque se você falhar só num pontinho aqui dessa lei, acabou, você quebrou toda a lei. Toda a lei, né? Por quê? Porque a nossa liberdade é o Senhor Jesus. E nós temos que andar nessa liberdade de filhos de Deus. O acesso foi aberto. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Se rasgou de alto a baixo. É uma linguagem simbólica. Tem uma simbologia na palavra de Deus, mas a gente entende que o caminho foi aberto. O acesso ao Senhor foi aberto. E nós temos essa liberdade. E por que quando a gente está com aquele sentimento de culpa, com toda a acusação, a gente corre dessa presença? E a gente dá legalidade e dá espaço para que o inimigo venha esse filtro na nossa mente. E que toda a mentira de Satanás passe a ser uma verdade na nossa vida, porque a gente acredita naquilo que o inimigo está afirmando. Nós acreditamos, mas quando nós damos espaço e voltamos para Deus, para o seu Espírito Santo, o Espírito Santo com toda clareza vai nos orientar com toda a sabedoria do alto, para que nós venhamos entender e tomar postura diante do Senhor e dizer: aqui não, Satanás, porque tu não dita nada na minha vida. Sai com essa tua conversa, sai com essa tua mentira, porque todo tempo de escassez, todo tempo de sequidão já foi retirado, não existe mais na minha vida.
Glória a Deus. E nós continuamos com o direito de escolha em quem acreditar. Ou eu acredito naquilo que a palavra de Deus fala que eu sou, que eu recebi, que eu tenho. Ou eu não acredito e acredito na conversa do inimigo todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque às vezes a gente se sente fraco, né? A gente olha para as nossas limitações. A gente olha para a verdade da palavra e a gente diz, não estou nem perto disso. Principalmente quando a gente vai lá para o fruto, né? A gente olha, está longe de mim. Está longe de mim. E a gente vai lendo a palavra e a gente diz, eu não estou vivendo isso aqui. Mas se a palavra está afirmando que é para nós, é para nós, é para você. É para você. Agora tem um detalhe. Com toda essa mudança que acontece dentro de nós, na nossa mente, tem um propósito muito grandioso. Tem um propósito muito grandioso. Deus não iria traçar um plano desde lá do comecinho para chegar até aqui, onde nós estamos, sem não ter um plano, sem não ter um objetivo. Foi para o seu louvor, sim. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita. Cadê a geração eleita do Senhor? Cadê a geração eleita do Senhor? Você foi eleito em Cristo. E toda eleição tem uma sequência. Toda eleição tem uma sequência, tem algo que você precisa fazer, realizar, porque você foi eleito. Você foi eleito em Cristo. Você enxerga essa dimensão espiritual daquilo que Deus tem para você? Você enxerga essa dimensão? Na sequência fala assim, sacerdócio real. Tem sacerdote do Senhor aí, santo, que não precisa se lavar, que já está lavado. Tem sacerdócio real do Senhor aí. E nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entendeu a finalidade? Entendeu a finalidade? Porque que em toda a nossa história nós fomos marcados por essa presença. O Espírito Santo, ele veio em momentos específicos mas quando nós reconhecemos o Senhor Jesus, nós carregamos Ele, nós carregamos a marca dele, porque o Espírito Santo é dentro de você, é sobre e dentro de você, porque a gente carrega. Nós não precisamos andar por aí com a arca da aliança no ombro para dizer que Deus estava no meio do seu povo. Você entende que quando ao caminhar, você é a arca e você carrega essa presença. Você entende essa atmosfera espiritual, essa realidade espiritual, que por onde você passa, você não está mostrando a sua cara, mas você está mostrando o quê? Pai. Você está mostrando o Pai, porque tudo é para a glória dele. É para a glória de Deus. Tudo por Ele, dele, por Ele e para Ele. Você entende? Você entende isso? Agora eu vou ler aqui um versículo muito poderoso. Tiago, capítulo 2. Versículo 17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E o versículo 26 fala assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta.
isso aconteceu para tornar possível essa realidade. Porque nós nos achegamos a Ele por fé. Não é isso? A gente acreditou, a gente quis, a gente tomou uma decisão. A nossa mente foi mudada, mas para algo específico. Nós estamos aqui dias falando sobre o sobrenatural. Não tem como não relacionar o sobrenatural, vivendo o sobrenatural, aos milagres, né? As curas, as maravilhas. Quem quer ver o morto ressuscitar aí? Quem quer ver? Quem quer ver o poder de Deus operando e fluindo através das suas mãos? O paralítico andar, o cego enxergar, curas e maravilhas através de você. Eu quero isso. Eu quero isso. Mas aqui também tem obras. Entende? Tem obras. Tem obras. E o nosso Deus não se resume só a curas. Ele não se resume a só milagres físicos. O maior milagre de Deus é quando ocorre essa mudança de mentalidade nas pessoas. Esse é o maior milagre. Porque a realidade anterior a ele era uma realidade de escravidão. Uma realidade de escravidão. E a gente pode dizer que a gente era, nessa escravidão, a gente era filho de quem? De Satanás. O que era que governava a nossa vida não era a vontade de pecar. E hoje, essa vontade de pecar ainda é real na sua vida? É real na minha vida? Mas a gente peca porque a gente herda uma natureza pecaminosa de Adão e Eva. Mas tem um ponto muito importante no pecar. Porque a palavra do Senhor fala que há pecados para a morte. Mas não tem aqueles pecados que a gente vai bem assim na vida. E aí quando vê a gente pecou, né? Você nem estava pensando em pecar, mas pecou, né? Pecou ou não pecou? A gente peca ou não peca? Sim, sem querer pecar, né? A gente peca. E como a gente peca, né? Mas a gente nem quis pecar. E Deus está vendo que você não quis. Deus está vendo que a gente não quis pecar. Entende? E Ele sonda. O Senhor tem sondado o teu coração. Ele sonda o nosso coração. E Ele sabe que a gente não quis pecar. E o que é que vem logo em seguida? A culpa. Vem o arrependimento, né? Senhor, meu Deus, como foi que eu caí nessa? Não é assim a nossa realidade? Mas Deus sonda o teu coração. E Ele vê a presença dEle. E Ele vê o quanto que Ele tem de você. E o quanto que seu coração está sensível e aberto a Ele. Mas há momentos cruciais na nossa vida que a gente bateu o olho. Aí vem a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. E a gente vai lá e coloca o olho e a gente quer pecar. Já teve pecado assim na sua vida que você desejou tanto e que naquele momento você não quis o Senhor, você preferiu o pecado? Teve muitos momentos assim que a gente não resistiu e a gente colocou o coração naquilo. Esse pecado leva para a morte. Sabe por quê? Porque ele ocupou o lugar sagrado de Deus dentro de você, dentro de mim. Se a gente não tiver uma volta para o Senhor, esse pecado vai levar para a morte. Você já identificou o pecado de estimação? Você já se questionou se você tem pecado de estimação? O pecado de estimação está bem claro, é aquele que a gente vai, pede perdão, dá uma volta e vem e peca de novo, né? É o inferno ditando. E a gente nem percebe que o inferno está ditando. E olha que quando o inferno dita as regras, não atinge só a nós. Atinge quem está à volta. E por causa desses pecados, cativeiros espirituais são erguidos. Erguidos.
Mas tem sacerdote do Senhor aqui. Tem filho aí? Tem filho de Deus aí, santo? Tem filho que tem uma visão espiritual ampla, nítida? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Nós temos a oportunidade hoje de abrir o nosso coração como sacerdote e adorar esse Deus. Você pode fazer isso agora? De adorar esse Deus? Você tem a oportunidade de enxergar realidades espirituais que vão além de uma adoração, mas que pode ser uma adoração também. Porque quando nós somos movidos pelo Senhor para ir de encontro a essas realidades espirituais, aquilo que a gente faz é adoração ao Senhor. Tem um versículo na Bíblia muito interessante que diz assim: tudo que a gente fizer tem que fazer como se estivesse fazendo ao Senhor. E esse é um versículo que nos enquadra, que muda comportamentos. Entende? Muda comportamentos. Porque quando a gente olha para alguém e a gente se importa, mesmo que aquela pessoa não mereça, a gente está fazendo como ao Senhor. Como ao Senhor. E Deus, Ele permite que a gente passe por situações assim para nos aperfeiçoar, nos moldando. Realidades extremas no nosso dia a dia para nos moldar, porque ainda falta algo. Mas o Espírito Santo dentro de você te faz sensível. Ele te faz sensível às necessidades, às realidades. As realidades à nossa volta. Você nasceu para Deus? Está disposto? Está disposto a viver como esse filho santo? Glória a Deus. Porque entre saber e viver há uma diferença muito grande, né? Porque todos nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Todos nós sabemos, a partir de Cristo nós sabemos. Mas a gente vive como filho de Deus? Cristo é o nosso modelo. E Ele veio e cumpriu. E a missão dele é para a morte. Foi para a morte. Ele não recuou. Ele não teve apego à sua vida. E Ele cumpriu aquilo que Ele tinha que cumprir. E isso alegrou o coração. Porque a palavra de Deus fala que Ele se alegrou ao vê-lo enfermar. Sabe por quê? Porque não só Ele, mas Deus estava de olho em toda a humanidade caída, tornando possível essa volta para que da mesma forma o nosso coração, o meu coração e o seu coração se voltasse de uma forma tal como Jesus, que não se apegou a nada e viveu para a glória do Pai. Ele entendeu que por onde ele passasse, ele estava manifestando a glória do Pai. A glória do Pai. O sobrenatural é real na sua vida, porque você é filho de Deus. Quando não era possível a nós, Ele se fez possível, Ele se doou em sacrifício por nós, e essa realidade é real na sua vida e na minha vida. Você pode glorificar a Deus nessa hora por ser filho. Filho de Deus. Todo o ambiente espiritual das trevas conspira em cada instante, em cada segundo da sua vida para que você deixe de acreditar nisso. Que você carrega a santidade dele, o poder e a autoridade. E como esse sacerdócio aqui, nós temos o direito de intervir em realidades espirituais. É verdade. Em realidades espirituais à nossa volta. Aleluia.
Nós temos que mudar a nossa forma de agir como filhos de Deus. Porque quando Jesus estava caminhando e que muitos doentes, muitos oprimidos, endemoniados eram levados a Ele. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que Ele curava a todos. Mas isso não parava Jesus. Isso não parava Jesus, não prendia Jesus, porque doente e oprimido tem aos quilos. Mas se por onde você passar, você carrega essa presença e esse poder. O ex que vos dou o poder é real. E a gente tem que passar e curar e libertar-se em nome de Jesus. Isso é postura de filho de Deus que sabe o que tem que fazer. Mas o grande propósito não é esse. Por quê? Porque Ele nos chamou para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos curar sim. Mas nós carregamos a glória do Senhor, a glória do Senhor. E quando a gente caminha e a gente, com as nossas atitudes e com as nossas obras, a gente está manifestando a grandeza desse Deus. É verdade. A grandeza desse Deus. Você entende essas realidades? Você entende que você faz parte disso? E que aqui, nesse versículo aqui de Tiago, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porque, no versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Depois de toda a revelação do Senhor, porque Ele quis se revelar, e a gente ficar estatelado, a gente está matando aquilo que o Senhor quer para nós. Porque a gente se torna alienado nessa atmosfera espiritual e cegos espiritualmente, porque a gente não enxerga as realidades espirituais à nossa volta e bem próximo a nós. A nossa oração tem que mudar. A nossa visão tem que ser abrangente. Somos espirituais e Deus conta conosco. Aleluia. A palavra de Deus fala que toda a natureza espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Glória a Jesus. Você é filho de Deus. É verdade. Você é filho de Deus. Você entende a dimensão espiritual disso? Que é toda a natureza que aguarda com expectativa a sua manifestação. Glória a Jesus. O nosso Jesus já se manifestou. Ele se manifestou. Mas essa expectativa incomoda o nosso coração. Qual a expectativa que você tem de si mesmo como filho de Deus? É verdade. Qual a expectativa? Sim, meu Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Tem um momento na história, lá no comecinho lá da igreja, quando Estevão foi acusado falsamente e ele foi apedrejado. E ele falou assim, ele contou a história, toda a história. Ele fez um resumo da história. E era notório no seu semblante a presença de Deus. Mas aquelas pessoas, elas sabiam, elas viam a presença de Deus manifesta em Estevão, mas mesmo assim o mataram. Mas Jesus estava lá, de pé, olhando, porque ele olhou para cima antes de morrer. E ele viu o Filho de Deus de pé. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Você entende o segredo aí? Que a gente continua tendo escolha? Ou eu vivo uma vida santa, direcionada pelo Espírito Santo, direcionada por esta palavra? Ou eu vivo uma vida de escravo? Ou eu vivo uma vida de filho de Deus, liberto e santo? Ou uma vida de escravo? Aleluia. Você entende isso? Você entende a dimensão que o pecado não tem poder sobre você? Você entende isso? É verdade. E que no momento que a gente se posiciona como filho diante do pecado e a gente escolhe a santidade, o Senhor se levanta e nos olha. Glória a Ele Deus. nos olha. Porque Estevão, diante das realidades, ele estava dizendo assim: eu te quero, Senhor, eu te quero, eu prefiro a ti, eu escolho você. Aleluia, Jesus. Você entende a dimensão disso? Você está preparado para nesse tempo viver como filho de Deus santo? Você quer, você está disposto a viver como filho de Deus santo? Santo. Uma mudança de comportamento, uma mudança de mente, muda a nossa postura diante do Senhor. É verdade, meu Deus. Aleluia. Eu posso testemunhar de mim que eu era uma pessoa tão murmuradora, arrogante, debochada. Tudo isso daí eu era sem Deus. Mas hoje eu não sou mais assim. E eu tenho dado espaço para que isso aconteça na minha vida. E você pode testemunhar de você mesmo o quanto que a sua mente já foi mudada e a sua postura já foi mudada. Você pode testemunhar isso todos os dias. Você pode. Então, é real. Mas não é para ficar só em nós. Você entende o peso de responsabilidade de filhos? De ser essa nação eleita, esse sacerdócio real, esse povo exclusivo de Deus. Você entende a dimensão de responsabilidade? E não é por obrigação. Nós não somos escravos do diabo, mas nós somos escravos do Senhor por amor. Porque queremos servir e agradar ao Senhor. Porque Ele nos chamou, Ele nos alcançou. Olhe para a sua vida agora. Você tem refletido esse Deus? Na sua fala, nas suas atitudes, você tem refletido esse Deus? Nos lugares onde você frequenta, o que é que as pessoas dizem de você? Que você é filho de Deus? Porque se nós somos filhos, nós carregamos essa marca, nós temos que ser a semelhança dele em todo o nosso proceder. Você entende a dimensão disso, a dimensão daquilo que você carrega e a responsabilidade que você tem por carregar essa presença de Deus na sua vida? Glória a Deus. Isso é muito marcante. E você foi eleito para isso. E a partir de hoje, a sua oração vai mudar. Aleluia. Porque um perfil de sacerdote, ele tinha que ser um mediador. E a gente sabe disso. Que ele tinha que ser um mediador entre Deus e o povo. Mas ele tinha que saber o que é que o povo precisava, estava passando, e ele tinha que saber o que é que Deus estava direcionando. E para chegar diante de Deus e dizer assim, ó,
teu povo aqui, ele tinha que olhar para aquilo que o povo estava passando, para a realidade espiritual ali, e ele tinha que ter misericórdia. A marca de um sacerdote, porque o nosso Senhor é o nosso sumo sacerdote, é amor, é misericórdia. Não tem como manifestar misericórdia sem olhar para aquilo que a gente carrega e para aquilo que as pessoas estão necessitando. E as pessoas estão necessitando de Deus. Entendeu? Dentro da sua casa, aquelas pessoas que ainda não têm a marca, que tem a marca do pecado, e a marca do pecado é a marca de Satanás, é a morte, a consequência, é o salário, é a morte. Você está vendo pecado na vida das pessoas? Você está vendo a realidade espiritual na vida das pessoas por onde você passa? Aqui no nosso bairro você vê a realidade espiritual, a marca. Mas a sua oração e a minha vai mudar. Sabe por quê? Porque nós vamos nos colocar totalmente disponíveis para que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais. Você quer? Amém. Você quer? Se manifeste a Ele. Se manifeste. Não interessa o que seja dentro de você, que seja fora de você. Ele é poderoso para revelar e para te fazer sensível, capaz de interferir em realidades espirituais na sua fala. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Na sua fala, na sua comunicação com Ele. Porque se você se apresenta diante dele, Ele é o Todo-Poderoso, o seu Pai. Ainda tem o recurso do nome. Que você vai orar. Qual é o cativeiro que a gente identifica aqui dentro desse bairro? Qual é o cativeiro? Quais são as realidades espirituais das trevas no nosso município? Quantas pessoas morrem por mês? Quantas pessoas levam uma vida de prostituição? Quantos abusos acontecem diariamente dentro do nosso município? A gente sabe? Não. E isso mostra o quanto que a gente não se importa. O quanto que a gente não se importa. Porque se você carrega essa presença dessa forma, como a gente acabou aqui de descrever aqui através da palavra de Deus, e a gente não reage, a gente não pratica com as nossas obras, a gente está negando a nossa fé, matando a nossa fé. Você está disposto? Amém? Amém, Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Não é para ficar triste, irmãos. É para levantar a cabeça. Porque você sabe quem você é. Aleluia. Coloca o diabo para correr. Coloca o diabo para correr. Derruba o cativeiro que se levantou na sua vida. Derruba. E isso requer muita renúncia de nós mesmos. Porque às vezes o cativeiro é o nosso eu. É o nosso eu. Dane-se o resto. Eu cheguei. Tá entendendo? Às vezes o cativeiro é o nosso eu, mas a gente tem que se submeter ao Senhor. Olha, tu não manda nada, é o Senhor que manda. Então não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Então, até aqui foi desse jeito, mas a partir de agora vai ser do jeito de Deus. É como Ele quer, porque quem dita na minha vida é o Senhor. É o Senhor. Não entrega de bandeja aquilo que Deus te deu. Não entrega de bandeja. Todas as promessas, os benefícios do Senhor, não entrega de bandeja. Deus é Deus e Ele continua sendo Deus na sua vida.
Aleluia. Aleluia, Jesus. E tem um detalhe na nossa oração. Aleluia. Glória a Deus. Venha a nós o teu reino. Aleluia. Quando a gente identifica essas realidades espirituais, onde a ausência da presença de Deus, do manifestar do Espírito Santo, é assim que a gente tem que orar. Venha a este lugar, venha a esta vida, o teu reino. Não é bom a gente ter o reino do Senhor e ser regido por Ele. É bom, é maravilhoso, mas não é só para nós. É para todas as realidades à nossa volta. E agora você está tendo um espaço para fazer uma oração diante do Senhor, mas uma oração poderosa e decisiva que está marcando a sua vida, que está sendo um divisor de água nesse momento diante do Senhor. Se posicione como filho amado, santo diante do Senhor e diga o quanto que você quer que isso aconteça. Glória a Jesus. Aleluia. Oh Deus. Vamos lá, ore. Abre seu coração. O inimigo pode estar dizendo que você não é de nada, que você é falso, que você não é de nada e que você não vai dar conta, isso é mentira. Coloque a mão no seu peito. Coloque. Se você identifica um cativeiro dentro de você, coloque a mão no seu peito e repreenda isso. Repreenda. Isso vai mudar a sua postura, vai mudar a sua mentalidade. Creia no Senhor. Todo espírito de sequidão se retire agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem agora. Sai! Sai em nome de Jesus. Toda mente oprimida seja liberta agora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda enfermidade, todo espírito opressor de enfermidade que tem ditado falência sobre essas vidas, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Sai, sai, sai. Sai em nome de Jesus. Ah, Deus, tu conheces o nosso coração e tu conheces a mente de cada um aqui. Tu conheces, Senhor, sobre as pessoas. e tu sondas, Senhor, cada coração, cada vida agora. E eu te oro, Senhor, para que tu venhas neste exato momento com poder e autoridade, um espírito de sabedoria e graça. Vem como derramada a tua alegria, a alegria do teu Espírito Santo sobre cada vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem com a tua graça, vem com o teu reino sobre cada coração, vem com o teu reino sobre cada vida, sobre cada família neste lugar, em nome de Jesus. Muda, Senhor, realidades espirituais e aquilo que estava sendo vivido fora do teu plano, fora da tua vontade, nós decretamos nessa atmosfera espiritual uma falência, um abandono do apego, as mentiras de Satanás que estão caindo por terra agora, exatamente agora, porque em teu nome, Jesus, nós determinamos isso. Em nome de Jesus, toda conversa no pé da orelha que Satanás tem tentado nos enganar diariamente, eu te dou uma ordem. Sai, te retira da nossa casa, te retira de diante de nós, te retira, porque aqui o que prevalece